Boa noite mais uma vez a todos que estão aqui na mentoria de líderes mobilizadores do reino, né? E é com muito prazer que eu quero iniciar hoje essa, essa mentoria, né? Mais uma mentoria que a gente chega. E antes de passar para a palestrante de hoje, eu quero dar alguns recados aqui importantes, tá? Você que ainda não conhece a mentoria de líderes mobilizadores, esse é um projeto, tá? Totalmente gratuito, onde através de um grupo de WhatsApp, que depois vai ficar aqui no link da descrição, através desse grupo, a gente compartilha diariamente um conteúdo voltado para quê, João? Sobre liderança, sobre gestão, sobre vendas, sobre empreendedorismo, né? Sobre espiritualidade também, que é importante, e tudo isso com um princípio, o princípio bíblico, que é algo que a gente acredita, tá? Então você vai aprender, inclusive hoje aqui, algo voltado para isso também, tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo, quer receber esses conteúdos para que você possa se desenvolver cada vez mais e buscar novos resultados na sua vida, acesse o link aqui abaixo, porque eu tenho certeza que você vai ser super bem-vindo lá no nosso grupo de mentoria, tá? É muito incrível, tem muita coisa boa, muita novidade, tá bom? Então, esse aqui é um projeto chamado Mobilizadores do Reino. E o Mobilizadores do Reino, ele vamos dizer assim, uma holding, onde tem vários projetos nele. E a mentoria é uma dessas, tá? E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Há 15 dias atrás eu falei sobre liderança, tá? E essa liderança que eu trouxe aqui para vocês, então vou estar sempre trazendo um conteúdo voltado para a liderança, é algo que eu vivo já há alguns anos, de liderança de equipe, liderança de pessoas, de empresas, enfim. E hoje você vai aprender sobre empreendedorismo. E uma parte do empreendedorismo importantíssima, que às vezes a gente se esquece, que é empreender com uma consciência tributária. Ou seja, aquela questão contábil ali, que às vezes a gente deixa passar batido. Eu já me enrolei muito, né? E a especialista de hoje já me ajudou muito, inclusive, em relação a isso. Então, se você quer criar, seja uma empresa, uma instituição, ou você quer ter uma vida financeira melhor, a gente tem aqui vários consultores, educadores financeiros, como o André, como a Ana, por exemplo, né? Se você quer, de fato, ter um resultado financeiro, seja na sua vida profissional, pessoal, no seu negócio, na sua empresa, o conteúdo de hoje é importantíssimo para que você possa ter esse resultado. Então, pegue aí papel, caneta, abra sua mente, tá? Se você quiser agora, talvez, rapidinho, beber uma água, vai lá, mas ó, volta, preste atenção aqui e fica até o final, porque o conteúdo que eu já vou dizer o nome dela, né, dessa palestrante de hoje, que está trazendo, é incrível e importantíssimo, tá? E aí, falando agora da palestrante, é o seguinte, ela é uma pessoa incrível, que eu conheço desde 2018, né, através de investimentos que a gente já fez juntos, e uma pessoa que a cada dia a gente vem criando um vínculo, né? Um vínculo espiritual, um vínculo também de amizade, isso é muito bacana. E essa pessoa, ela é especialista há mais de 20 anos na área contábil de uma das maiores instituições que existe hoje no Brasil, tá? Então, se eu fosse você, eu prestava atenção. E você vai ficar agora com a Solange Alexandre, que é uma especialista em contabilidade, em questões tributárias, e vai falar hoje sobre empreender com consciência tributária. Solange, é com você, tá contigo aí. Vamos trabalhar, né? Quando eu iniciei na contabilidade, eu tinha apenas 15 anos de idade. Então, eu fui influenciada por meu pai, e meu pai, vendo a minha questão de organização, né, com papelada, com fingindo que está fazendo secretariado, ele falou assim: por que você não faz um ensino médio técnico de contabilidade? E foi a primeira vez que eu escutei a palavra contabilidade, foi com meu pai. Aí eu pensei, contabilidade, mas como é que é isso? Ele me explicou lá do jeito dele, assim, tá aí, eu vou fazer isso. E daí eu não parei mais.
né? Então, eu fiz o curso técnico, depois eu fiz o bacharel em contábeis, estagiei, né? Fui correr atrás das minhas conquistas, tudo na área, tudo que eu tenho eu devo à contabilidade. Solange, sem querer que eu fui adicionar alguém, eu te mutei. Não, Ah, agora voltou. foi. Então, é uma área que quem não tem o entendimento de contabilidade, é uma área que as pessoas acabam negligenciando, mas não porque querem, né? É por falta de conhecimento. Ou então um conhecimento que vai passando de boca em boca, que às vezes confunde mais do que dá um entendimento, né? Então, qual é o meu desafio aqui? É explicar um pouco da parte tributária, de contabilidade, sem falar de termos técnicos de contabilidade. Quais são os termos técnicos? Ativo, passivo, despesa, receita, porque senão isso não vai facilitar a vida de vocês enquanto empreendedores. Né? Então, eu vou começar a compartilhar aqui o meu trabalho de pesquisa. E hoje a gente vai estar falando muito sobre a questão também do microempresário individual, que é como a maioria se inicia, né? Mas nada impede de depois palestras futuras, né? A gente possa estar avançando e aprofundando em outros tipos tributários, em outras questões próprias da contabilidade específica. Vai depender de como vai levar o rumo aí do entendimento de vocês e do próprio treinamento de líderes, né? Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Acho que assim fica melhor, né? Oh, melhor, bem melhor. Então, tá bom. Eu deixando assim, todo mundo aparecendo aqui, está atrapalhando a leitura? Para vocês, alguma coisa? Vocês Não, estão vendo a tela completa? tô vendo a tela completa. Ok. Vou ver se eu boto assim que é melhor. Então, vamos lá. Empreendendo com a consciência tributária. Solange, caso alguém tenha alguma dúvida, tá, pessoal? Pode ir colocando aqui no chat. No final a gente vai responder as dúvidas. Sim, é porque são alguns slides, alguns vão passar rapidamente, mas outros eu vou ter que me demorar um pouquinho, porque tem cálculo, enfim. Vamos lá. Então, qual é a primeira questão? Né? É o risco de você não ter uma formalidade de um CNPJ, né? E se você corre o risco, porque existe porque por trás disso tudo? Movimentações financeiras na sua conta corrente, que futuramente isso pode te dar uma dor de cabeça com a Receita Federal, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, o que ocorre? Os recebimentos estão muito facilitados. Hoje tem a figura do Pix, né? A figura do cartão de crédito, né? E isso tudo, o que tem por trás disso? Tem uma instituição financeira, que é a bancária, juntamente com o quê? Com o Banco Central, que organiza toda essa informação e passa para a Receita Federal. Então, antes mesmo de você pensar em emitir uma nota fiscal, antes mesmo de você pensar em emitir um recibo, todo esse amaranhado de informações já estão sendo informadas sem você nem sequer tomar conhecimento, através da sua conta corrente, através do seu CPF. Então, o risco de se manter informal é muito maior do que você estar tocando a sua vida financeira de modo como autônomo, enfim. A questão tributária para a pessoa física é muito maior do que a pessoa jurídica, mas a gente vai chegar lá. Então, você fica em possibilidade de crescimento, porque você vai começar a crescer de forma desordenada, né? Então, você não vai ter um planejamento, uma organização adequada, né? Você vai precisar de crédito para investir. Se você não puder apresentar uma ferramenta para um banco, um balanço, uma demonstração de resultado, ou mesmo uma forma adequada das suas receitas enquanto MEI, isso vai te impedir de você chegar no banco e vai se apresentar só com o que você fala. Não, o investidor e o patrocinador, eles querem ver o quê? Peças contábeis, relatórios contábeis que dão o quê para eles? Segurança para te dar um recurso. Né? Então, não vai adiantar só o seu blá, blá, blá. Você vai ter que demonstrar que toda aquela tua receita de extrato tem um embasamento contábil por trás daquilo, através das declarações que você tem que formar enquanto MEI, e tudo mais. Né? Às vezes pede para o contador também, não sei se vocês já passaram por isso, aquela famosa declaração de faturamento, que tem que ter o carimbo do contador,
o CRC do contador, e se você apresentar para o contador um monte de extrato no seu nome que está misturado com a sua pessoa jurídica, isso impossibilita do contador te dar com clareza uma informação que você vai precisar de um montante relevante para você crescer, né? Para você pegar um crédito e investir. Né? E a falta de reconhecimento junto ao consumidor. Então, se você tem um negócio e você começa a vender, e a pessoa começa a te cobrar, fulana, me dá uma nota fiscal? Aí você está sempre com desculpa, para a semana eu vou ter. Não, a gente está organizando isso. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você nunca está de uma forma adequada para se mostrar para o seu consumidor, que é o seu cliente, aquela pessoa que vai te trazer o quê? A receita. Né? E sem contar que, no final de tudo, você acaba burlando a fiscalização. Porque no momento que você não está funcionando adequadamente, né, você está automaticamente dando uma evasão fiscal, né, de como você se apresenta, porque, de fato, você está funcionando com recursos, enquanto corrente que poderiam estar no CNPJ e estar no CPF, e aí você pode ser surpreendido com uma intimação fiscal para poder se explicar o tanto de receita que entra na sua conta bancária. Né? Então, a gente sabe que, hoje em dia, qualquer movimentação bancária acima de R$2.000 numa pessoa física, em recursos em dinheiro, já vai direto do Banco Central em forma direta para a Receita Federal. Solange, como é que é isso? Por exemplo, eu tenho um caso prático. Banca de jornal. Entra vários recursos todo dia, em quê? Em espécie. Sim ou não? Sim. Aí a pessoa, no final do dia, faz aquele envelope bonito, vai lá na loteria e deposita R$2.000, R$3.000 todo dia. Automaticamente, aquela pessoa está se complicando com a Receita Federal. Porque, além de ela ter uma movimentação alta no dia, ela está ainda movimentando uma conta corrente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, essa questão da confusão patrimonial que eu fiz a chamada. Para o fiscal, ele vai entender o seguinte, quando chegar uma movimentação alta, vai entender o seguinte, fulano, olha, você fez depósitos recorrentes, isso aqui deu R$30.000, e eu não estou vendo uma declaração de imposto de renda sua enquanto pessoa física, eu não estou vendo nenhuma declaração tua enquanto pessoa jurídica, eu vou fazer o quê? Eu vou arbitrar. Então, o fiscal chega, e quando ele chega, ele vai sempre pela alíquota mais alta. Então, ele vai pegar aquela tabela progressiva do imposto de renda, que ela é escalonada, né? E acaba que você está lá naquela última faixa, que é 27,5%. E aí, o que você faz? Vai começar a entrar numa dívida, porque você vai ter que pagar um imposto, vai ter que parcelar esse imposto, né? E muita gente também se engana na questão de estar vendendo coisas pela internet. Eu gerei um e-book, estou vendendo coisas pela internet. Estou vendendo as coisas pela internet, ninguém vai me pegar. Aí gera aqueles boletos, né? A pessoa paga, vai pagando, e aí, quando viu, já passaram 6 meses, o mês já está mais do que 81.000, que eu vou chegar aí, e aí dá mais de 100 e poucos mil, já passou mais de 20%, que a Receita ainda dá um alerta. Se você passar da sua receita MEI até 20%, beleza, você desenquadra e vamos recolher pelo como simples, né, que é o depois do MEI, é o Simples Nacional, e a partir daí. Mas se você ainda pega os 81.000, passa mais de 20%, aí sabe o que a Receita faz? Desenquadra no ano seguinte, aquele famoso mês de janeiro, e fala assim, fulano, você recebeu essa intimação, só que agora você já está de ofício, eu mesmo, enquanto Receita, já te canetei, e você vai recolher todos os seus impostos retroativamente, como se fosse ME de janeiro do ano passado. Aí você, além de ter desenquadrado de ofício pela Receita Federal, toda aquela tua receita que você vendeu pelo e-commerce, ela vai ser tributada, pelo menos se for e-book, essas coisas, 4% de ICMS, se for algum serviço de treinamento, 6%. Isso de forma retroativa todos os meses, com multa e juros, porque você postergou imposto para a Receita Federal. Então, eu estou falando assim, com senso de responsabilidade,
porque é para alertar, né? Então, por exemplo, venda com um boleto que você aceita tudo quanto é forma, tipo de pagamento, principalmente cartão de crédito, o fisco do ICMS Cefaz, ele já segura a sua maquininha, ele já está contabilizando isso para você, sem você emitir nota fiscal nenhuma. Então, o cruzamento é automático. Quem vende com cartão de crédito está na informalidade, tem que correr para se formalizar. Né? Porque, às vezes, começa pequeno. Eu só vendi R$1.000, eu só vendi R$600, mas aquilo ali, eu costumo dizer, quando, né, comecei a estudar essa questão de tributo, quando eu comecei a ver os tributos no meu contra-cheque, de forma quando eu me colocava com o fato gerador de gerar tributos, eu falei assim, olha, se eu puder, eu levo a maleta com tributos para a Receita Federal, toma aqui meu pagamento, para não ter dor de cabeça, né? Então, a gente tem que ganhar muito dinheiro e tem que pagar muito tributo, que é sinal que a gente está em crescimento, né? Então, eu sempre alerto quanto a isso, porque a movimentação financeira é uma coisa muito, muito séria hoje em dia, principalmente quem vende com cartão de crédito, né? Então, você não precisa nem emitir nota fiscal, que o fisco estadual já está somando tudo para você. E aí eu trouxe aqui quais são as opções societárias para você se enquadrar, para fazer um contrato social. O MEI é a forma mais simples, né? Que todo mundo vai lá, tem para mais de 400 atividades, em 2 minutos você tira o seu CNPJ, né? A responsabilidade é ilimitada, porque foi assim que a Receita enquadrou. Não há limite de capital social, você pode botar lá R$1, R$2, R$1.000, né? O empresário individual, que é sozinho titular, né? Então, se eu não quiser a sociedade, eu sou empresário. Eu sou micro, eu sou empresário normal, que também é limitado, e também não há questão da cobertura de capital social. Então, você não quer sociedade, você fica com esses dois tipos societários. A Eireli também, só que foi extinta, né? Porque a Eireli ela começou bem, mas só que ela pedia muito a questão do capital social, sem salários mínimos para você abrir como Eireli, né? Então, assim, a gente via muito assim, profissional liberal, assim, dentista que tinha que comprar muito maquinário, um médico. Então, ele justificava ter um capital social nesse valor para poder se apresentar assim para a Receita Federal. Né? E aí ela foi substituída pela sociedade unipessoal, essa aqui é nova. Então, ela tem as mesmas características, porém, ela não precisa desse capital social todo para abrir. Qualquer capital social se abre. Então, houve o quê? Uma flexibilidade, tá? Então, aqui, quando eu digo aqui que o MEI é ilimitado, o empresário individual é ilimitado, e a sociedade unipessoal, apesar de ser uma, é limitado, quando eu falo isso, é limitado ao quê? Ao valor do capital social. Então, por exemplo, houve uma questão na sociedade de trabalhista. E aí aquilo ali vai gerar o quê? Uma responsabilidade para os sócios. Né? Aonde que vai o teu limite enquanto pessoa jurídica para pagar aquela dívida trabalhista? Até o teu percentual que você se enquadrou no contrato social como limitado àquele percentual. Então, por exemplo, é muito comum 50%, 50%. Quem tem sociedade vê isso. Porém, se você está no MEI, se você está como empresário individual, que você é o titular, você não tem sócio, essa responsabilidade é limitada, porque ele se confunde com a sua pessoa física, porque você entra sozinho nesse negócio. Então, provavelmente, se você tiver uma dor de cabeça com um processo trabalhista e o empresário individual, enquanto empresa, não conseguir pagar, vai alcançar os seus bens, para você pagar isso. Né? Então, quem tem um carro, isso pode ser penhorado pela justiça. Então, às vezes a pessoa, eu não quero ter sociedade, eu quero entrar sozinho, mas tudo tem um porém, né? Então, assim, tudo tem um risco. Então, qual o menor risco? De você pensar numa sociedade, né? Saber com quem você vai entrar, porque tem a vantagem da responsabilidade. É claro que, se tiver uma fraude na sociedade, né? Se chegar um perito ver que houve né? Hoje em dia é muito comum falar em planejamento tributário.
vamos fazer um planejamento tributário aqui para pagar menos impostos. Então, às vezes, aquilo ali, né, por falta de entendimento, aquilo pode configurar uma fraude para a Receita Federal. Né? E aí, o que a Receita Federal vai fazer? Olha, vocês são limitados, porém, aqui eu já estou acusando uma fraude. Então, aí chega no sócio. Então, não posso dizer que é limitado toda a vida. Se configurar uma fraude, pode descaracterizar a personalidade jurídica e alcançar os sócios. Por isso que lá atrás, depois lá no finalzinho da palestra, eu vou falar alguns princípios para poder a gente, enquanto, né, com o entendimento do reino, o quanto é importante a gente saber com quem a gente faz a nossa sociedade. Mas é lá para o finalzinho da palestra. A sociedade empresária, toda vez que eu estou falando aqui, a sociedade é sempre 2 ou mais, né? Também é limitada e também não há limite de capital social. Então, hoje, para você entrar sozinho, apesar de estar aqui o nome sociedade unipessoal, pode ser uma pessoa só e vai ser limitado. Então, o mais vantajoso, depois que sair do MEI, e você não quer ninguém na sua sociedade, você tem que se enquadrar nessa daqui, sociedade unipessoal. Né? Tem mais garantia jurídica. E a associação ou fundação, ela também tem responsabilidade limitada, né? Também não há limite de capital social, mas essa aqui a gente vê mais assim, voltado para o terceiro setor. Não sei se vocês têm entendimento de primeiro, segundo e terceiro setor. O primeiro setor é o próprio governo, das autarquias, tudo que você vê na esfera do governo é primeiro setor. O segundo setor é comércio, é serviço, né? É tudo isso aqui que eu estou falando. E o terceiro setor são as associações e as fundações. Então, qual é o funcionamento de uma associação ou fundação? Aonde o governo não alcança aquele serviço, entra a associação e supre aquela necessidade que o governo não consegue cumprir com sua totalidade. Então, é aquele fins mais sociais, né? De caridade, de esse entendimento de alcançar os hipossuficientes, né? Questão da educação, questão da saúde, a questão do próprio serviço social também. Tá entendido? Então, vamos lá. Aqui uma coisa é a sociedade, como você vai se apresentar. Outra coisa, quais são as opções tributárias, né? Então, o MEI, que o tipo de tributação se chama CIMEI, que é o sistema do MEI, e o limite de faturamento anual hoje está em R$81 mil. O empresário individual, a sociedade unipessoal e a sociedade empresária pode escolher como tipo de tributar os seus impostos como simples nacional, lucro presumido ou lucro real, que eu vou falar um pouco mais lá. E aí, isso está muito linkado, a opção tributária, com o faturamento. Né? Então, se uma microempresa até R$360 mil, ela pode estar enquadrada nesse tipo societário aqui. E se for EPP, que é empresa de pequeno porte, até 4,8 milhões. E depois disso é só grande empresa, aí só vai ser para o lucro real mesmo. Né? E a associação e fundação também pode optar pelo regime do lucro presumido ou lucro real. E também aqui não há limite de faturamento. Não pode ser simples, né? É até uma questão que a gente luta muito no terceiro setor. Por que uma associação não pode ser simples nacional? Já que facilitaria muito os pequenos empreendedores que têm essa visão mais associativa de entrar, né, para poder oferecer um serviço do terceiro setor. E acaba que é um regime de lucro presumido, já que já é um regime mais elaborado, que você vai precisar realmente de um contador, então você já tem que entrar já numa estrutura mais adequada para você montar uma associação. Né? Então, eu digo que não é para amadores, tem que realmente já entrar com uma estrutura mais elaborada. E aqui eu trouxe para você porte de empresas, também que é uma outra confusão que a pessoa faz, né? Então, é simples nacional, você pode ser MEI, pode ser microempresário ou pode ser EPP, vai depender o quê? Do faturamento que eu falei. Né? Então, se você está como MEI, estourou 81 mil,
automaticamente a Receita Federal, se você não se desenquadrar espontaneamente, ela vai te desenquadrar em janeiro e você vai ter que migrar do MEI para a microempresa. Se você é microempresa, hoje o limite está até 360 mil microempresas. Né? E aí, se depois de você passar desses 360 mil, até de 360 mil e 1 centavo até 4,8 milhões, você pode ser EPP, e estando no Simples Nacional. Então, é uma vantagem muito grande, né? Ainda, né? Mas tem os seus poréns também, né? Porque a tabela do Simples Nacional, hoje em dia, sofreu muitas variações. Então, por exemplo, uma empresa que começa com um treinamento 6%, a primeira faixa da tabela, e ao longo do processo ela começa a faturar e vai mudando as faixas, de repente ela chega numa faixa de 18%. Está muito escalonada. E aí você se pergunta, será que vale a pena eu continuar no Simples Nacional? Ou será que é melhor eu migrar para o lucro presumido? E depois eu vou mostrar o percentual do lucro presumido, que já é mais taxativo. Então, isso tudo, o tempo todo, todo momento, o empreendedor ele tem que estar de olho no seu faturamento e conversar com um contador ou com alguém que entende de contabilidade para poder ver o melhor momento de você o quê? Como diz muito a galera aí, passar para outro nível. Né? Então, a gente tem que passar para outro nível, mas tem que passar sabendo com quem está falando, com quem pode estar orientando de fato, qual o momento mais adequado para você não se enrolar e também para você oferecer esse crescimento de uma forma saudável e consciente das questões tributárias. O que é mais vantajoso naquele momento? Então, vocês sempre têm que estar de olho no faturamento de vocês. Sempre. E aqui eu trouxe esses 3 personagens aqui, autônomo, profissional liberal e MEI, porque hoje em dia tem muita confusão. Eu botei aqui algumas características, não como vocês entendem, mas como a Receita Federal vê isso aqui. Né? Então, o autônomo ele pode ser MEI, o profissional liberal, para a Receita Federal, ele não pode ser MEI. Geralmente, é o quê? São profissões regulamentadas. Engenheiro, psicólogo, advogado, contador, né? Esse tipo de profissões não pode ser MEI. Eu trabalho muito com a parte de educação e eu recebo muito profissionais liberais que me entregam notas como querendo ser MEI, né? Aí eu sou aquela que tem que rejeitar a nota, né? Então, aí eu tenho que, assim, olha, a gente não pode trabalhar dessa forma, né? Porque aí ele bota como um treinamento, 6%, só que o cara está dando aula para nível superior, né? E aí eu falo assim, olha, o seguinte, estatutariamente, a minha empresa ela é enquadrada para oferecer o quê? Um produto que se chama nível superior para um aluno que está em formação de nível superior. Esse CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica que você está se apresentando para mim, ele é uma atividade que se apresenta para mim como um curso livre. Então, o que acontece? O meu estatuto não está condizente com a tua entrada aqui na empresa. Então, tem um conflito. Ou você desenquadra esse MEI, na verdade, é MEI, e pode ser MEI, pode ser Simples Nacional, depende do faturamento. E se apresente como uma empresa ME normal, que você vai aproveitar todos os créditos que eu vou descontar na tua nota, na tua apuração, ou eu vou ter que fazer uma RPA para você. Eu não vou deixar de te pagar, mas eu vou te pagar conforme você está se apresentando para o que minha empresa oferece como produto final para o aluno, que é nível superior. Aí o cara se desespera, né? Porque se eu for levar ele para a RPA, ele vai para aquela tabela lá de 27,5, e aí aquela correria para conversar com o contador, e eu nunca converso eu, enquanto contadora, eu nunca converso com um profissional sem o meu colega de trabalho do lado. Assim, você vem conversar comigo, você traz o contador. Né? Aí eu começo dando aquela aula, né? Falo da filantropia, falo do terceiro setor, aí o contador, não, você está certíssimo. Aí eu fortaleço a minha relação enquanto contadora, trazendo o meu colega para a conversa, e esclareço aquele professor que, por vezes, ele está querendo ver uma vantagem tributária, porém,
numa situação que não está adequada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, como a gente se apresenta, procurar saber qual a empresa que a gente vai prestar serviço. Se aquela atividade que tem no seu CNPJ está adequada para você oferecer aquele serviço. Porque se encontrar uma Solange, enquanto guardiã do CNPJ do Estatuto, vai ter que conversar, né? Vai ter que conversar. Então, aí aqui eu escrevi mais algumas coisas. O autônomo, ele não apresenta a ausência de um vínculo emregativo, ele trabalha como autônomo, ele não é subordinado a ninguém, ele cumpre o horário dele, ele está ali à parte. O profissional liberal, ele pode ter essa característica de trabalhar também sem vínculo, porém, ele pode ser seletista também, pode ter vínculo. O MEI, aqui eu botei essa característica, ele pode contratar um empregado. O autônomo não precisa comprovar a formação técnica, então pode ser qualquer um, né? Eu costumo dizer que aquele trabalho mais braçal, né? Do autônomo, e o profissional liberal mais intelectual. E aqui eu botei a caixa de profissão regulamentada, só reforçando, o MEI pode ter mais de 400 atividades, né? E o autônomo está sujeito a recolhimentos de ISS e INSS-R, o profissional liberal também, e o MEI tem aquela vantagem que todo mundo conhece, recolhimento do INSS, né, através daquele DAIS-MEI. Vou falar também daqui a pouco. Então, o MEI, regras para enquadramento no MEI, né? Então, tu tem que, se você vai abrir uma empresa, você já tem uma perspectiva de faturamento. Se o seu faturamento estiver em torno de 80 mil, 81 mil, ok, vai para o MEI. Se você já vê que você vai estourar esse limite, abre logo uma microempresa. Não vai nem perder tempo com o MEI. Né? Porque ele tem muita limitação, só pode contratar um funcionário, né? Essas atividades intelectuais não são cabíveis, né? Além disso tudo, tem que ter idade superior a 18 anos. Se for pensionista ou servidor público, não pode ser MEI, não pode ter participação em outra empresa. Então, é o que a gente costuma dizer, a Receita Federal, ela abre a porta, deixa todo mundo entrar. Aí, depois de todo mundo estar lá dentro, o que ela faz? Ela fecha a porta e abre só uma janelinha. Aí você vai ter que, né, ir se revelando conforme a sua estrutura for se mostrando e conforme você vai prestando o seu serviço. E, como eu digo, ficar sempre de olho na receita, no faturamento, para saber qual é a melhor hora de desenquadrar e continuar a crescer, porque a gente está aqui para um crescimento. E quais são os benefícios do MEI? Redução de carga tributária, porque ele só paga aqueles 5% do quê? Não é nem do faturamento, é do salário mínimo federal vigente. Né? Então, todo mês de janeiro provavelmente muda um pouquinho. Emissão de alvará facilitado. Aquele certificado CIMEI já dá ali uma dispensa de alvará, então já vale como alvará. Questão de cidadania. O que é questão de cidadania? Até anotei aqui. Você, entre os maiores, sempre tem as prerrogativas. Então, sempre no regime tributário maiores, o governo sempre vai favorecer as leis para o MEI, né? Porque ele quer o quê? Ele quer fornecer o quê? Fomento, ele quer movimentar o MEI. O MEI é a melhor maneira de estar movimentando o quê? A economia. Né? Assessoria gratuita na formalização. Então, quando você abre o MEI, depois eu vou ter um slide só falando sobre isso e colocando a legislação, o escritório de contabilidade, né, que tem o seu CNPJ, que tem uma vantagem tributária para estar fazendo isso, ele tem que te dar essa assessoria gratuita de abertura. Então, por exemplo, você não tem a sua empresa formalizada ainda, está com dúvidas, eu estou aqui te dando regras gerais, e aí você fala assim, pô, Solange, então o que eu faço? Procura um escritório contábil no seu bairro e fala assim, olha, eu estou com meus dados aqui, eu preciso de uma assessoria para ver como é que eu me enquadro no MEI, qual é a melhor possibilidade, se é isso mesmo que eu estou pensando. E eles são obrigados, né, a te atender por legislação essa assessoria gratuita na formalização.
né? Não estou dizendo que todo mês você vai lá bater na porta, não. Mas, assim, para esse ponto, eles são obrigados a te atender. Então, muita gente não sabe disso. Então, se você ainda não tem um MEI formalizado e tem alguma dúvida na tua atividade, pode bater na porta de algum escritório de contabilidade, perguntar sobre essa assessoria e eles têm que prestar informação sem cobrar. Né? Segurança jurídica, o que significa isso? Peguei a colinha aqui também. Você tem os pressupostos das leis que favorecem os MEIs, a questão de taxas, certidões, isso tudo você tem facilidade. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem que um MEI pode concorrer a uma licitação. Alguém sabe disso? Que tanto que for até o limite do faturamento de R$81 mil. Vocês podem, vamos supor que vocês têm uma papelaria, né? E abrir um edital para vender papel para uma repartição pública. E aquele papel vai ter um limite de 50 mil ano. Vocês podem concorrer. Uma licitação. Né? É uma segurança que vocês têm. Né? Outra coisa também é questão de exportação. O seu produto, hoje em dia, com a internet, você pode vender ele em qualquer lugar do mundo. O MEI pode promover exportação. Ele tem facilidade para isso. A lei garante uma segurança jurídica para ele fazer isso. Não sei se vocês têm conhecimento. Hoje em dia, com a internet, se você colocar qualquer produto, em qualquer lugar, você consegue o quê? Vender para qualquer lugar do mundo. Né? Cobertura previdenciária, vou falar isso só no slide. Contratação de um funcionário, eu já falei, né? Com custo reduzido. Isenção de taxa para registro, então você abre o MEI lá com aqueles 2, 3 minutinhos, né? Não tem burocracia nenhuma. O acesso ao crédito pelo sistema bancário também é facilitado. Né? E a possibilidade de crescimento como empreendedor, por todas aquelas razões que eu falei no início, de não se manter informal para poder crescer, não só para o seu cliente, como também pelas questões tributárias. E aqui a gente chega nos benefícios previdenciários. O que ocorre? Isso aqui tem uma questão muito importante, porque às vezes você abre o MEI, né, e não paga o DAS, né? Aí chega muita gente com essa questão. Eu sofri um acidente, como é que eu vou fazer para dar entrada no meu auxílio? Assim, como é que estão as suas contribuições? Né? Então, isso aqui é tempo de contribuição. Então, se você tem 10 meses de tempo de contribuição e ficou grávida, você vai ter direito ao auxílio maternidade. Né? Você tem 12 meses de contribuição. Aconteceu algum acidente, você vai ter o auxílio doença. Né? Pensão, aposentadoria por idade, 180 meses. Né? Então, quer dizer, tudo o quê? O tempo de contribuição. Né? Então, assim, a gente tem que levar isso a sério, porque mesmo que a gente não permaneça no MEI, há uma continuidade de contribuições pagas. Né? Então, que isso vai contar lá no futuro para você buscar uma aposentadoria. Né? Então, eu costumo dizer, pago o MEI em dia. Né? É muito importante, com dessas coberturas. E aqui são os valores. Né? Então, 5% do salário mínimo. Hoje o salário mínimo federal está R$ 1.212, então dá R$ 60,60. E se você for do comércio, da indústria, você vai pagar mais R$1, que é relativo ao ICMS, então R$ 61,60. Se for serviço, vai pagar mais R$5 de ISS, vai dar R$ 65,60. Se você prestar serviço, tanto de serviço como também de material, vende produto, aí vai somar os dois impostos, vai dar R$ 66,60, que é aquele DAIzinho, que paga todo mês. E aí, aqui a gente começa a ver a questão de obrigações acessórias. O que significa isso? Coisas que você precisa fazer, ter, e às vezes não sabe, né? E a Receita Federal deixa na lei isso aqui. Então, por exemplo, documento fiscal. Deixa eu beber um golinho de água aqui. Documento fiscal. Aqui eu estou falando mais questão de operação de venda, tá? De mercadoria. Então, aí tem uma prerrogativa que ele vai ficar dispensado da emissão da nota de mercadoria,
né? Se for o consumidor final, for pessoa física. Então, você vendeu para uma pessoa física, né? Ou prestou serviço, tem uma dispensa, né? E nas operações destinadas a quem tem o CNPJ, né? Então, você está vendendo para uma empresa. Se a empresa entender que ela pode emitir uma nota de entrada, então, por exemplo, o João me vendeu um notebook da loja dele de informática. Aí eu sou o CNPJ, assim, João, vamos fazer o seguinte, você tem a nota para emitir para mim? Aí o João, pô, ainda não resolvi a nota. O que aquele CNPJ eu posso fazer? Eu emito uma nota fiscal de entrada daquele equipamento para mim. Tem essa possibilidade. Só que o que está se desenhando hoje? Né? Isso aqui é uma lei federal. Né? Então, além da lei federal, existe o quê? As leis estaduais e as leis municipais. Quando eu falo de lei estaduais, eu estou falando o quê? De mercadoria, que é o fato gerador do quê? Da DANF, que é o fato gerador do quê? Do ICMS. Quando eu falo serviço, eu estou falando de prefeitura, fato gerador ISS. E o que acontece? Acontece que esse emaranhado de estados e prefeituras, elas suplementam as leis e fazem algumas exigências. Por exemplo, aqui no Rio, para quem é MEI, ele é obrigado a fazer a DANF. Né? Então, ele não tem para onde fugir. Se ele for fazer uma nota fiscal para uma pessoa jurídica, está lá no regulamento do Cefaz do Rio de Janeiro, que ele tem que emitir a DANF. Então, como? Eles facilitam. Através da nota fiscal avulsa, no próprio site, no ambiente da web, na plataforma dele, você consegue emitir a nota. Ah, é tão fácil assim? Não é tão fácil assim. O MEI precisa ter certificado digital, o cadastro é uma confusão, não sei alguém aqui se já tentou fazer esse cadastro de DANF, né? Eu ajudo vários colegas meus, eu não sei para onde que eu tenho que ir, como é que eu cadastro isso? Então, eles dão a facilidade, mas quando o empreendedor vai lá tentar executar, vê muita dificuldade, né? E aqui embaixo eu botei, o MEI ficará obrigado a emissão da nota, né? Na prestação de serviço para o tomador inscrito no CNPJ. Né? Então, aqui já está como obrigado mesmo. E nas operações no qual o CNPJ, né, que eu acabei de falar, assim, não emitir, aí ele é obrigado. Se eu, enquanto CNPJ, assim, João, olha só, não tem como emitir essa nota de entrada, não. Então, ele tem que se virar para emitir. E aqui no Rio, independente disso, já é obrigado. O MEI tem que ter a DANF dele como nota avulsa. Dá para entender, gente? É muita informação, né? É muita burocracia, né? Eu amo burocracia. Vamos lá, vamos seguir. Mais obrigações acessórias. Essa daqui tem que ter muito cuidado. Eu botei até de roxo. Relatório mensal de receita brutas. O que acontece? Vocês vendem através do MEI e tem um formulário que está até aqui na outra página. Depois eu vou mostrar. Que você é obrigado. A lei é o seguinte, eu sou contadora, mas a gente tem que ter um pouquinho de lei. Quando a lei fala assim, deverá, não é opção. Se fosse opção, estaria assim, poderá. Aqui está, deverá, eu botei até de vermelho. Então, tem que preencher o relatório de receita, das receitas de MEI até o 20º dia do mês subsequente. Isso aqui é importante? Eu vou mostrar vários cálculos para vocês mais lá na frente. Por quê? Porque a gente tem que ir para o próximo nível. Então, se a gente não começar a se organizar em conta pequeno, como é que a gente vai se organizar quando estiver grande? Então, se a lei está dizendo aqui, a resolução está dizendo, tem que comprovar, deverá preencher, vamos começar a fazer. Porque isso aqui vai ser importante para o nosso crescimento quando a gente estiver no próximo nível. Tá bom? E aí, no parágrafo 2º, ainda diz, mas aqui, deverão ser o quê? Anexados, olha isso aqui, gente, documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias. O que é isso? Vou traduzir.
O MEI está lá na movimentação dele, na produção dele. O que que ele tem? Ele só não gera receita, ele gera despesa também. Quando ele começar a comprar coisas, embalagem, enfim, ele vai começar a gerar várias despesas, papel, vai começar a gerar várias despesas. E também vai precisar, eventualmente, tomar um serviço, por exemplo, vou precisar de um motoboy. É um serviço. Hoje em dia, qualquer motoboy tem um MEI, tem nota fiscal para te dar. Isso tudo o quê? São saídas. Mas olha só, deverão ser anexados toda essa prestação de conta, que a gente chama de prestação de conta na contabilidade, no relatório mensal das receitas. Isso por quê? Para você começar a aprender a fazer uma apuração do que realmente sobra para você. Então, acho isso aqui muito importante. É muito importante começar pequeno como microempresário, que você tenha uma noção que a receita menos despesa vai ser igual ao quê? Ao lucro. Então, aqui você já tem uma noção de contabilidade. Só pelo fato de você preencher esse relatório mensal de receita. Você já consegue visualizar, você já consegue ter uma organização, você já consegue anexar documentos, você vai ver documentos. Né? Então, assim, uma cabeleireira, não adianta ela estar fazendo cabelo o dia todo, né? Comprando vários produtos, creme, coisa para fazer escova progressiva, aceita qualquer pedacinho de pão, vai deixando aquilo tudo embolado, e no final das contas ela tem que prestar conta disso para a Receita Federal que está cobrando. É claro que é humanamente impossível de um fiscal da Receita fiscalizar todos os mês pessoalmente. Mas hoje em dia existe uma plataforma gigantesca na Receita Federal que eles fazem o quê? Auditorias eletrônicas. Então, no momento que você está recebendo Pix, está recebendo cartão, um monte de coisa, eles estão com a informação toda lá, independente de você ter emitido nota ou não. Vocês sabem que por trás da maquininha ou tem um CPF ou tem um CNPJ. A maquininha ela não tem CPF fantasma nem CNPJ fantasma. Alguém cadastrou a maquininha. Esse alguém botou lá um CPF ou um CNPJ. O governo vai saber o quanto você faturou, independente de você emitir nota ou não. Né? E eu vou contar umas novidades aí, bater um slide. O cerco vai fechar mais um pouquinho. Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos trabalhar. Aqui é o relatório que consta nessa resolução do anexo 5. Então, é um relatório detalhado de receita. Aqui só tem receita. Receita de venda de mercadoria, receita de produto, receita de serviço. Né? Tá em 3 níveis aqui. Lá embaixo, se você procurar ler aqui, ó, encontra-se anexada neste relatório, ele já declara para você que encontra os documentos fiscais comprovatórios de entrada de mercadoria e serviços tomados. O que é isso? Despesa que eu falei lá atrás. E as notas de serviço que eventualmente você emite, porque tem situações que você não precisa emitir nota se for para um consumidor final. Né? E aqui eu fiz uma continha, já comecei a fazer a conta aqui. Se você tem 81 mil ano, como é que é o controle do teu faturamento mensal? Até 6.750. Por que é importante ter esse controle de faturamento? Para você saber exatamente quando você tem que ir para o próximo nível. Quando que você tem que ir para o MR? Quando você começar a extrapolar isso aqui do mês. Você já tem que começar a alertar o seu contador. Você, olha, a minha receita do mês está aumentando um pouquinho aí. Como é que fica? A Receita Federal dá um limite lá dos 20%, mas qual é o momento de você desenquadrar? Então, tem que controlar. Isso aqui é proporcional ao tempo de abertura, tá? Se você abriu no meio do ano, né? Você vai 40 mil reais, né? Então, tem que fazer a proporção do mês de abertura. Aqui se começou em janeiro e foi até dezembro, mas se você abriu em junho, já não é mais 81 mil, é 40.500. Tá? Então, é proporcional. E a conta é redondinha. Mais obrigações acessórias, não terminou. Mais coisa que a Receita te cobra. Existe a declaração anual. Então, além de você estar nessa movimentação, por isso que é importante você se organizar, porque vai chegar sempre é dia 31 de maio, mas com a questão de pandemia, eles estão prorrogando para mais um mês. Esse ano foi 30 de junho. Vai chegar a declaração anual, que é obrigatória,
E aí você fala assim, caramba, eu não anotei nada, não sei nem quanto que eu tenho que declarar para a Receita Federal. Quem nunca passou por isso? Vendi horrores, não tenho controle de nada, vou buscar lá meu negócio lá da maquininha, se é que eu tenho ainda, como é que eu vou me organizar. E aí você não declara, ou declara com coisa faltando, ou não declara, tem multa, né? A multa é baixa, mas tem multa. A multa acho que está R$ 25. Né? E quanto que a Receita Federal está lá, só te facilitando, dando aplicativo, para você resolver a tua vida até pelo aplicativo, e você está deixando a vida te levar e não está se organizando. Então, não adianta, no desespero, eu recebo muita gente, época de imposto de renda, a partir do dia 1º de março até 31 de maio, a vida de contador é loucura. Tipo, se está fazendo academia, tem que parar de fazer academia, porque toda hora é um ligando, é um cobrando, olha, não separei nada, cadê minha despesa? Assim, gente, vocês, cadê a pastinha que eu falo todo mês? Vocês têm que se organizar, enfim. E aí agora tem essa figura do MEI, as pessoas vendendo pela internet horrores e chega num... Já passou, gente, é fato consumado, já passou. Contador não vai fazer milagre. Ele vai ter que procurar, de alguma maneira, organizar o que já está pronto. Não tem mágica para fazer. Né? E é melhor que você, né, olhe realmente tudo que está acontecendo para o quê? Para você se organizar, né, daqui para frente, né? Não olhar para trás. Mas se atente, porque tem essa questão, se passar mais de 2 anos sem declarar, eles fecham o seu CNPJ. Tá? Eles extinguem, você fica com a multa lá, e às vezes não olha, se não olhar, aquilo ali vira dívida ativa. Qualquer DARF, qualquer valor, se passar de um tempo e esquecer, aquilo vira dívida ativa, aí você vai, um belo dia, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, não, está negativado. Negativado, mas eu pago as minhas contas. Existe uma continha aqui, você não pagou de R$ 25, está aqui, ó, virou dívida ativa. Então, tem que ficar de olho nessas datas. Uma vez no ano, mas é uma coisa que tem que ter organização mensal para você ter uma coisa apresentável para a Receita Federal. E aí vem aquela pergunta que todo ano o pessoal me faz. Solange, o meu é obrigado a declarar imposto de renda como pessoa física? Porque até então ele está lá, trabalhando com o CNPJ dele. Está lá, feliz da vida com o CNPJ dele bombando. Assim, depende. Porque temos que fazer um cálculo aí. Não sei se alguém já apresentou esse cálculo para vocês, mas eu vou apresentar aqui. Então, qual a primeira tabela que a Receita Federal pega? É a tabela de presunção do lucro. O que significa isso, Solange? Significa dizer que você tem um faturamento, em cima desse faturamento, ele fala assim, olha, eu vou presumir que o lucro dessa banca de jornal aí, que é material, né, praticamente são produtos, é 8%. Então, de tudo que você vendeu, eu estou presumindo que o teu lucro é 8%. Ah, ô Solange, não, eu não vendo produto, não, eu faço serviço. Ah, tu faz serviço? Então, eu vou presumir que teu lucro em cima do teu faturamento é 32%. Né? Então, a primeira conta é essa, você saber onde você está enquadrado nesses 3 aqui, porque a Receita Federal ela vai presumir o seu lucro. E aí, começa as contas. Vamos por parte aqui. Eu trouxe 2 exemplos. Eu trouxe um exemplo de MEI serviço, que aqui no primeiro momento estou jogando aqui, presunção do lucro de 32%. Aí vamos supor que esse MEI ele faturou R$60 mil. Né? E aí ele comprovou durante um ano, aí que é a importância de você preencher aquele anexo 5 lá da resolução. Porque você vai apurar aqui a tua contabilidade para a Receita Federal. Aí vamos supor que as tuas despesas do ano todo foram R$10 mil. Você juntou água, luz, telefone, aluguel, deu em torno de R$10 mil. Você evidenciou um lucro de R$50 mil. Aí já tem um alerta na Receita Federal. Alertou. Aí existe um parâmetro, que eu acho que alguns aqui conhecem. Qual é o limite anual que a Receita Federal considera você como lucro isento?
Isso independente de você ter MEI e CNPJ, está lá. Todo ano sai a instrução normativa e essa tabela está congelada há 4 anos, desde o Temer. A Receita Federal fala assim, vamos lá, se você tem rendimento tributável até R$ 28.559,70, você não deve nada para a Receita Federal, segue tua vida. Aí é que tá, desses R$ 60 mil que você faturou no MEI, você tem que pegar esses R$ 60 mil se você for serviço, porque o fato gerador é em cima da receita, nem em cima do lucro, não. A presunção é em cima da receita. Você vai pegar R$ 60 mil, vai aplicar o percentual de 32%. Quanto é que deu? 19.200, certo? Depois vocês fazem a conta, eu vou liberar esse slide para vocês. Se meu lucro foi 50 mil e a Receita Federal presumiu que 19.200 eu tenho uma parcela isenta desse lucro, quanto é que me sobra para completar 50 mil? Pausa, silêncio. 30.800. Você está obrigado ou não a declarar a tua renda do MEI? Sim ou não? Obrigatório. Está vendo como é que é uma linha tênue? Por R$ 2.000, você já está obrigado a declarar. Aí sabe o que o pessoal faz? Pega esses 60 mil aqui, joga tudo lá de qualquer maneira, como isento, faz. E aí depois recebe a notificação, porque não tem jeito, porque você nem parou para fazer o cálculo, você nem parou para apurar sua despesa. Então, aquele relatório do anexo 5, enquanto empreendedor, é uma oportunidade de você ter um crescimento saudável, ter uma consciência tributária de que as coisas podem piorar se você não cuidar daquilo. Né? Voltando para a questão do e-commerce, o pessoal está vendo lá, um monte de produto na internet. Mesmo não emitindo nota, tá lá. Quando vê, vendeu 100 mil, 200 mil no ano, já não declarou imposto, vai chegar a notificação. E aqui do lado eu já dou uma dica de como tem que declarar isso, né? Então, aqui, ó. Ficha de bens, cotas e quinhão, tem lá. Ficha de bens, vai lá declarar o valor do capital social, que o valorzinho, quando você se enquadrou no MEI, consta no certificado de abertura. No mínimo, as 3 fichas para você declarar. Ficha de rendimento isentos, 19.200, repetir aqui. Ficha de rendimento tributáveis, porque você apurou teu lucro, o que sobra é tributável, 30.800. Então, você já tem uma obrigação com a Receita Federal que você não está cumprindo, você não fez nenhuma conta simples como essa daqui. Agora, eu vou para o outro exemplo. Vamos supor que você vendeu material e que a Receita Federal presume que do teu faturamento o lucro é 8%. Aí aqui eu aumentei um pouco o valor da despesa, porque como é material, tem embalagem, tem material de consumo, né? Geralmente consome mais material. Aí eu evidenciei um lucro de 30 mil reais. Joguei o parâmetro aqui de 28 mil. Sim ou não? Não sei. Qual é a parcela isenta? Vou pegar meus 60 mil e calcular 8%, que dá 4.800. 30 mil, que foi meu lucro evidenciado, menos 4.800, que foi a parcela isenta que a Receita Federal me permite, sobre esse MEI material, quanto é que sobra? 25.200. Você está obrigado ou não? Não, porque o parâmetro é 28 mil. Está vendo a importância de você contratar a despesa? Por que ele pede para anexar? Porque amanhã ou depois, se algum fiscal verificar que houve alguma questão aqui que ele não concorde, você está com tudo anexado, pelo menos por 5 anos. Tem que guardar todos os documentos, como se fosse uma pessoa física. Solange, eu declaro ou não? Eu declararia, porque além de você ter um documento que pode servir para uma comprovação de renda, né, é uma declaração que não é obrigada de declarar, porém não te impede de declarar se você quiser. Né? Então, eu pegaria e declararia lá 4.800 como isento e 25.200 como tributário. Não pagaria imposto, não pagaria nada, mas é mais um documento, porque o empreendedor ele fica muito sem documento para comprovar a renda, né?
enquanto pessoa física. Né? Então, não te impede de você declarar, não. Embora você, nesse caso, você não estaria obrigado. Tá dando para entender, gente? É muita informação? Tá, Eu, sim, procu- senhor. eu Tá. procurei ser o mais explicativo possível, porque quando eu entro nos cálculos, eu sei que tem gente que, se não for de exatas, fica um pouco complicado. Mas vamos lá, vamos seguir. E aqui mais lei. Aqui é o que eu falei do escritório contábil, tá? Eles são promover o atendimento gratuito relativo à inscrição, que é aquela dúvida formalização, e a primeira declaração anual, né, aquela que eu te falei que é 31 de maio, que esse ano foi prorrogado 30 de junho, se você tem dúvida, eles também têm que prestar essa assessoria gratuita. Então, se você tem um MEI que abriu esse ano, 2022, que vai ter que declarar alguma coisa em maio de 2023, tem alguma dúvida, vai procurando escritório contábil no teu bairro e vai vendo essa questão aqui, porque eles têm que promover esses 2 primeiros atendimentos gratuitos. Tá? E aqui mais alguma questão da própria lei, né? Fornecer o escritório contábil, ele tem que fornecer essa informação para a comissão gestora do MEI, que está atendendo, porque eles têm uma prerrogativa tributária, eles só são tributados em 6%. Tudo que o escritório contábil que tem CNPJ, que tem esse benefício fiscal, toda a receita dele é só 6%. Então, por isso que eles têm que prestar esse atendimento gratuito. Eles têm benefícios fiscais. Né? Eles não estão fazendo, não é porque são bonzinhos, não. Eles estão muito bem enquadrados tributariamente falando, para poder prestar esse atendimento. Inclusive, aqui, ó, o que o gestor a comissão gestora do Simples fala, ó, eles têm que promover, inclusive, eventos, entendeu? Dando orientação. Isso que eu estou fazendo aqui, alguém está tentando entrar. Isso que eu estou fazendo aqui, o escritório contábil deveria fazer, né? E aí, ó, aí tem penalidade, ó. Parágrafo 22. Se por um acaso ele descumprir alguma obrigação, ele pode ser excluído do Simples Nacional. Então, aquele benefício fiscal que ele tem tributariamente, ele pode perder. Então, eles têm que fazer. Tá? Ah, Solange, o escritório contábil não pode cobrar do MEI? Não foi isso que eu falei. São os 2 primeiros atendimentos com relação à formalização e a sua primeira declaração anual. Se ele quiser cobrar consultoria de R$50, R$100, eu vejo muito. Isso não é ilegal, eles podem fazer. Mas esses 2 serviços, ele tem que promover o atendimento gratuito. Vamos lá. Aqui eu estou trazendo um pouco a tabela do Simples Nacional, porque eu falei só do MEI, porque eu tenho uma cerejinha do bolo falando de precificação, e aí eu só trouxe as tabelas para vocês entenderem, né? Então, aqui, como eu falei, começa na primeira faixa, esse aqui é comércio, até 180 mil, 4%. Aí, conforme for faturando, o faturamento for crescendo, esse Simples Nacional ele vai aumentando a alíquota, ó. A alíquota nominal vai aumentando. Então, aí que eu falo, até que ponto fica no Simples Nacional, também tem essa questão. E aqui embaixo é reparticipação do tributo. Então, desses 4% aqui que você recolhe do DAS, por exemplo, 41,50% desses 4% vai para a Previdência, o regime de Previdência. Então, por que eu trouxe isso? Porque a repartição dos tributos é uma questão nossa como cidadã. Para onde que está indo o nosso recurso que a gente paga imposto todo mês? Então, cada pastinha dessa daqui vai para um local, é uma caixinha que vai para o governo. Então, por exemplo, aqui vai para o regime geral da Previdência, o imposto de renda a gente sabe que vai uma parcela disso para a educação. Então, isso aqui é o que deveria funcionar, e eu deixei aqui, a gente está no ano político, né, eleitoral, e eu acho importante ter essa consciência também. Né? Então, quer dizer,
tem uma reparticipação de tributo, né, que a gente, indiretamente, a gente contribui, e que, infelizmente, a gente não vê muita coisa aí, né? Mas aqui é mais para você se atentar aqui, nessas faixas, né? Conforme ter o crescimento da receita, a gente vai mudando de faixa. Aí eu trouxe do serviço, que começa com 6%, e também vai aumentando, conforme o teu faturamento aumenta. Vai aumentando também. E o anexo 5 é a profissão regulamentada, aquele profissional liberal, que não pode ser MEI, ele já tem que vir direto para cá, para o anexo 5 do Simples Nacional, e ele já começa com uma alíquota de 15,5%. Então, ele já foi mais baixo, mas hoje em dia está alto. E aqui o contador tem que trabalhar muito com essa pessoa que presta serviço de profissão regulamentada, porque é possível que ele possa ser melhor, benefício para ele, vantagem, está no lucro presumido. Né? Então, pode começar aqui, mas tem que estar de olho todo ano. E aqui é o lucro presumido. Botei a setinha aqui vermelha, porque é o ponto que mais interessa, que pode chegar a um resultado de imposto de 13,33% no mês ou 16,33% no mês. Por quê? O que significa isso? Que tem certas prefeituras que o ISS não é 5%, são 2%. Então, dependendo do município que você mora, o ISS fica mais vantajoso. Aqui no Rio são 5%. Então, 16,33% de tributos no lucro presumido. E a tabela do Simples começa em 15,5% para profissional regulamentado. Então, tem que ter um trabalho aqui bem adequado com o contador para saber qual é o momento de sair do Simples e ir para o lucro presumido. E aqui a questão da precificação. Então, quando a gente fala dessa parte toda tributária, para que serve isso? Para você formar o teu preço também. Porque você paga imposto, depois, caramba, será que eu botei isso no meu custo, no meu produto, no meu serviço? Não sei nem como é que calcula isso. Eu trouxe um exemplo aqui muito simples, né, de serviço de treinamento, no qual eu estou mensurando que o meu valor da hora é R$50. E aquele cliente eu presto 4 horas toda vez que eu vou lá para dar um treinamento. Então, meu custo unitário dessas horas é R$200. Eu gasto quanto de energia no mês? R$300 no mês. Então, peguei esse valor, dividi por 30, calculei a hora e multipliquei pela quantidade de horas. Solange, é pouco? É pouco, mas conforme os valores vão crescendo, pode ser considerado no final do mês, no final do ano. Material utilizado, estimei R$150. Locomoção, toda vez que eu vou lá, eu gasto R$100. Alimentação, toda vez que eu vou nesse cliente, eu gasto R$50. Então, o meu custo total de serviço de treinamento em um dia, por 4 horas, eu estou estimando em R$503,61. E aí, mais cálculo. Então, como é que eu vou formar a minha margem de lucro? Porque a gente está aqui para lucrar. A gente não quer ficar no prejuízo, né? Senão, quem a gente vai para a empresa? Então, aqui eu peguei o valor fixo do serviço do imposto MEI e calculei aqui a minha estimativa de receita bruta, né? Porque eu estou estimando que eu vou prestar 10 serviços de treinamento no mês. Então, a alíquota que eu tenho que aplicar para o imposto em cima desse valor é 0,83%. Aí aqui eu botei o meu custo, que eu calculei anteriormente, e falei assim, caramba, eu quero uma margem de lucro, minha margem de lucro desejada é 50%. Menos do que isso, eu não saio de casa. Então, botei aqui, 50%. Solange, é só 50%? Não, aí aqui entra a questão dos impostos de taxa. 0,83% do imposto, e vamos supor que eu vou aceitar o cartão de crédito. Quanto que a maquininha me cobra? Botei aqui um valor 5%, mas acho que está até mais barato. Então, a minha margem desejada é 50%, porém, eu tenho outros fatores aqui que me levam a uma margem para eu aplicar de 55,83%. Então,
do meu custo de serviço de 503 e quanto que eu quero efetivamente faturar, vai cair para 78477, o que me dá, no mês de faturamento, se eu for fechar com esse cliente 10 treinamentos no mês, R$ 7.847,68, tá? E aqui eu trouxe um comparativo com o Simples, né? E aí que já pesa mais um pouquinho, porque o meu imposto está um pouquinho mais caro, né? 6%. Então, por que eu trouxe isso aqui? Justamente quando a gente entende de imposto, a gente tem que entender a mudar a nossa forma de precificar preço, porque senão a gente está o quê? Pagando para trabalhar. Então, trouxe um cálculo aqui só para incentivar a vocês a formar uma planilha de custo e de uma margem de lucro desejada, contando com tudo que vocês vão precisar para o quê? Produzir ou desempenhar o seu serviço. Novidades, né? O governo já liberou o aplicativo do Simples do MEI, né? E aqui você tem várias funcionalidades. Inclusive, esse ano, o pessoal nem precisava nem entrar no computador, pelo celular mesmo, pelo aplicativo, tem no Google Pay ou na Apple, conseguia fazer a sua declaração dali mesmo do aplicativo, né? Tem várias perguntas e respostas, você já consegue também emitir seu DAI, não sei se alguém já usou. É bem simples, bem intuitivo o uso desse aplicativo. Eu aconselho a baixar, porque já consegue emitir dali mesmo todas as informações do seu MEI. Outras novidades. Tem projeto de lei. O que é projeto de lei? Projeto de lei ainda não é lei, né? Então, a gente está no ano eleitoreiro e é óbvio que eles querem facilitar a vida do empreendedor, porque isso eles sabem que movimenta a economia. Então, para aumentar o limite do MEI para 144 mil, o que dá um aumento de 56,25%. Né? Eu acredito que vai sair para 2023, né? A perspectiva é essa. E agora a grande novidade é que o governo federal está com uma grande plataforma, né? Vai fazer o quê? Vai unificar, são para mais de 5 mil legislações municipais que estão sendo estudadas por auditores fiscais, para o quê? Para unificar, padronizar a nota fiscal de serviço. Então, assim, a nota paulista, a nota carioca, a nota paranaense, isso tudo vai terminar, vai ser uma única nota, num padrão que a Receita Federal está elaborando, uma espécie de DANF, né? Só que no serviço. Isso tem uma questão boa, né? Porque o que eles estão estudando é que o próprio microempresário individual de serviço vai conseguir emitir essa nota fiscal até pelo aplicativo, né? Vai facilitar. Mas, por outro lado, é mais coisas que eles estão o quê? Obrigando o microempresário a declarar os seus impostos, né? A emitir sua nota. Por quê? Lembra que eu falei lá na frente que o ISS para o MEI são R$ 5? Imagine o quanto de MEI que não emite nota e está movimentando a sua conta corrente e que a prefeitura está deixando de arrecadar R$ 5 por mês, por cada nota. Então, isso aqui, eles vão entrar fortemente com isso para o quê? Para eliminar a questão da evasão fiscal, principalmente com as prefeituras, né? A Receita Federal ela é grande, ela consegue alcançar, mas a prefeitura ela já fica mais debilitada com relação a isso. Então, é um grande projeto que vai vir e que vai facilitar a vida do MEI para a emissão de nota, né? Vai desburocratizar a questão de certificado digital, né? Para DANF não tem jeito, a Cefaz do Rio obriga, mas aqui vai facilitar muito para quem é prestador de serviço. E aqui, como não poderia deixar de ser, né, a gente já está nos finalmente, vim falar de princípios com vocês, porque a gente precisa, acima de tudo, fazer as coisas com excelência, né? Então, trouxe um versículo aqui para falar de excelência. Então, o que é fazer com excelência? Com o recurso que a gente tem, fazer da melhor forma, né? Então, Solange, ainda não estou com essa organização toda, mas o que eu puder, eu vou começar a cobrar minhas notas de entrada, vou emitir o que eu tenho que emitir, vou juntar minhas notas de saída, vou fazer essa prestação de contas,
porque a gente precisa fazer com excelência, né? Então, em Colossenses 3:23 diz: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens, né? E, em segundo lugar, eu escolhi o princípio de a gente dar um bom testemunho, porque a gente tem que dar de César o que é de César, tem que dar de Deus o que é de Deus. Então, se a gente tem que pagar imposto, a gente tem que pagar imposto. Então, a gente tem que ser o primeiro a dar o exemplo, né? Aquela questão de negociar com nota, negociar sem nota, né? A gente sabe que quando a gente começa, tudo é muito complicado. Mas a gente tem que procurar sempre dar o bom testemunho, né? E a gente, enquanto cristão, a gente é muito apontado, né? Tudo se volta para a gente, todo o nosso caráter, toda a nossa condição. Nossa, a pessoa está fazendo isso, mas se diz cristão. Então, a gente tem que estar andando na linha. Separei também o princípio da prudência. Por quê? Porque a gente precisa ser prudente, ser cautelosos, né? Então, quando a gente forma uma parceria, quando a gente forma uma sociedade, quando a gente vai contratar pessoas para trabalhar com a gente tem que saber se aquela pessoa está o quê? Com a mesma visão que a nossa, né? Enquanto espirituais, se aquela pessoa está tem um caráter de Cristo, né? Então a gente tem que fazer um checklist mesmo, ir lá em Mateus 5, 6, 7, lá do Sermão da Montanha, formar um checklist na contratação e ver que requisitos que aquelas pessoas têm, né? E a gente costuma dizer, enquanto a gente tem na liderança, se a gente tiver que priorizar competência e caráter, a gente tem que priorizar o caráter. Porque a gente, enquanto líderes, o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar aquele, né, liderado ao quê? Adquirir competências, mas com o quê? Com a característica de Cristo. Então, hoje em dia eu vejo muito isso, que as pessoas priorizam competência e lá na frente vê que tomou a decisão errada. Então, líderes, priorizem caráter. E você, enquanto líder, você vai treinar essas pessoas e vai capacitar, vai equipar e vai dar o quê? A competência na visão que você quer. Né? Então, aqui, numa linguagem, né, contemporânea, eu botei 2 Coríntios 6:14. Não se junte com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Né? E o último princípio que eu sei para vocês é o princípio da honra. Né? Então, assim, o que eu estou fazendo aqui, além de empreender, eu estou sendo também uma empreendedora o quê? Social. Eu estou transbordando um conhecimento. Né? Então, isso gera o quê? Multiplicação. Isso gera multiplicação. Então, por exemplo, eu escutei uma live outro dia de uma pessoa que trabalhava com questão de doce, de pães de doce. O que ela fazia? A primeira fornalha de um determinado dia, ela separava e levava o quê? Para a igreja, para os pastores dela. Então, a gente tem que ter esses princípios, essas primícias, porque isso gera multiplicação. Então, às vezes, a gente se é fiel no pouco, Deus vai honrar a gente o quê? No muito. Então, eu separei aqui em Provérbios 3:9. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então, as primícias, elas são importantes. A honra, gera multiplicação. Amém? E aqui é um fim, e obrigada, só que não. Vamos fazer as perguntas, quem tiver pergunta. Vou descompartilhar aqui. Uou, que conteúdo excelente, que conteúdo importantíssimo para quem quer crescer, para quem quer lucrar também. E riqueza gera responsabilidade, né, Solange? Riqueza Sim. gera responsabilidade. E nós, como empreendedores do reino, líderes do reino, né, também temos que ser construtores, pessoas que geram riquezas para o reino. E isso que a Solange colocou é um tema aí, talvez, de cursos que você pagaria um alto valor para saber. Então, assim, parabéns, Solange. Obrigado pelas informações. Eu tenho algumas perguntas, mas tem a pergunta aqui da Carla, tá?
sei se ela está aí, se ela quiser também abrir o microfone e falar, abrir a câmera, fica à vontade, tá, Carla? Essa é a hora. Mas a Carla colocou assim, ó, o que é licitação? Então, licitação são editais que o governo, né, seja qualquer esfera, federal, estadual, municipal, abre querendo o quê? Adquirir um serviço ou um produto. Então, vai que você tem uma papelaria, que foi o exemplo claro que eu dei, né? E você pode vender o teu material de papéis, resma de papel, por exemplo, por uma repartição pública. Né? Então, você, enquanto mês, se aquele valor da licitação for, tiver no parâmetro do MEI, que é até R$ 81.000, você pode concorrer a uma licitação e vender diretamente para um governo federal, estadual ou municipal. Entendi. Obrigada, Solange. Gente, boa noite. Boa noite, Carla. Eu não vou abrir Carla já a foi minha câmera. aluna lá no... Eu já estou com roupa de dormir, então não vou abrir a câmera, não, mas estou aqui ligadinha aqui em vocês. Muito obrigada, Solange, aí, pelo transbordo aí, muita coisa que a gente precisa saber, né? Eu vi lá poucas coisas que, né, naquela vez que a gente foi lá no Nova América, né, você mostrou, e quando você mostra de novo, dá mais clareza ainda, e mesmo assim ainda ficam algumas coisas, né? Então, assim, mas é sempre bom a gente estar vendo, revendo tudo que você falou aí, para a gente poder já estar com, né, uma noção do que a gente vai fazer daqui para frente. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, por exemplo, se eu fosse hoje abrir o MEI, né? Por onde eu começo? Então, por isso que eu trouxe aquela legislação do escritório de contabilidade. Como eles têm vantagens tributárias por estar prestando assessoria para o MEI, então, assim, se você tem dúvida, assim, caramba, essa atividade eu posso, não posso, procura um escritório de contabilidade, se apresente, fala assim, olha, eu sei que tem legislação, com quem eu falo para poder buscar uma consultoria sobre formalizar o meu MEI? Tenho algumas dúvidas, não sei se a minha atividade pode, se não pode, se é vantagem eu abrir dessa forma, se eu já tenho que ir para uma microempresa mesmo. Então, o que eu aconselho é buscar teu direito, enquanto cidadão. O escritório de contabilidade, ele tem que prestar esse primeiro atendimento gratuito. Entendi. Obrigada, Sol. E Solange, qual a importância de tudo que você passou agora para o empreendedor que quer alavancar o negócio dele? Então, é o que eu costumo dizer. As peças contábeis, né, que vão surgir, né, conforme você for crescendo, fatalmente você vai cair em demonstrações contábeis que o quê? Que patrocinador e investidor vai ver. Né? Então, a peça contábil hoje em dia não é um documento público, né? Qualquer um pode ter acesso, os balanços eles são publicados no Diário Oficial, né? E, assim, não é porque a empresa é pequena que não possa elaborar. Né? Se tem receita e despesa que geram lucro, qualquer um pode fazer apresentar um balanço para o investidor ver, ter uma ideia de empreendedorismo, assim, caramba, essa empresa aqui pode ser uma startup, eu posso ter aqueles investidores anjos, né? Dependendo se for uma empresa de tecnologia, por que não procurar um contador? Olha, eu estou começando pequeno, mas eu quero ter uma peça contábil para um investidor ver, eu quero alavancar meu negócio. Né? Essa questão também de começar alavancado com a questão de um investimento, um empréstimo bancário, mas não é para pagar dívida. É um empréstimo que você vai comprar um maquinário, que aquele vai entrar no seu ativo, né? Que vai gerar uma depreciação, que você já vai fomentar uma peça contábil e qualquer um que fizer uma análise financeira vai conseguir ver que a sua alavancagem está uma alavancagem favorável. Então, o balanço hoje em dia não é para ficar decorando a empresa, é para investidor e patrocinador verem. Tem muito valor. Para pegar financiamento também, né? Sim. Depois a gente pode entrar, se aprofundar nessas questões, indo mais para o lado da administração. Entendeu? Educação financeira, falar de alavancagem financeira.
Acho bem interessante. E isso ajuda também a própria família em si, né? A casa em si também, né? Sim. Legal. E aí, pessoal, quem mais tem perguntas, comentários, dúvidas? Tá sem som, Grazi. Acho que é o fone. Baixinho, tira o fone para ver se... Falar. Agora sim. Que eu estava com fone. Deixa eu te falar. Se eu tenho toda a documentação, já fiz com o contador, já tenho senha da web, tenho tudo. Já posso eu mesma emitir uma nota ou eu tenho que esperar o contador emitir a nota e toda vez que eu prestar serviço eu tenho que avisar ele para ele emitir essa nota? Ou eu mesmo, como a pessoa MEI, posso emitir essa nota? E aonde que eu emito? Tem como fazer isso? Então, já que você já está no segundo passo, vamos dizer assim, eu, enquanto contadora, né, que eu também parceria de contabilidade, o que eu faço? Eu dou toda a autonomia para o meu cliente. O que eu faço? Eu dou um manual para ele, explico, entro com ele na primeira vez. Na verdade, o contador, ele já na nota carioca, ele já tem um campo lá no cadastro que ele já coloca o CPF dele e recebe todas as informações. Então, você não precisa estar avisando para o teu contador. Ele já vai saber, no final do mês, quanto que você emitiu de nota. Então, o que eu te peço? O teu contador te treinar e emitir a nota para você ficar independente dele. Por quê? O teu negócio está rolando todo dia. O contador está fazendo várias coisas todos os dias. Se você ficar dependendo do teu contador para emitir nota, você vai trazer a informação para o teu cliente e você não vai estar fazendo uma questão que você também é de aprendizado para você. Né? De autonomia e aprendizado. Gente, emitiu nota, deu errado, cancela, faz outra. Vai conseguir. Uma hora sai, né? Tá bom, obrigada, tá? Mais alguma pergunta? Raquel, André, Sandra. A gente vai estar compartilhando também o vídeo lá e o PDF, né, dos slides. Justamente. Gente, se vocês pegarem os áudios que a gente tem gravado, as aulas anteriores, a aula que a Solange deu aqui, é um curso para Já encoraja muito, né, João? Empreender, né? Abrir esse negócio. Tá bom? A gente depois vai disponibilizar essa aula gravada, vamos disponibilizar também o PDF, né, Solange? Sim. Para o pessoal. E quem entrou novo lá no grupo, tá? Quiser os materiais anteriores em PDF, você pode também pedir para a gente, para mim, para a Solange, que a gente disponibiliza para você no privado, tá? E se você quer assistir às aulas anteriores, está no nosso canal do YouTube. Peço também que você se inscreva lá, né, para que essa informação chegue a mais pessoas. Se inscreva, curta, deixe seu comentário, que isso ajuda também aqui a mentoria, os mobilizadores do reino, tá bom? Mais alguma quem coisa, quiser deixar algum tema lá que seja pertinente das dúvidas que porventura ainda queiram aprofundar em algum tema, deixa o tema lá no grupo que a gente vai estar fazendo intuitivamente, né? Mas se vocês quiserem fomentar isso, a gente ataca nisso também. Isso aí. E outra coisa, Solange, se você é especialista em alguma área, como a Solange, né? Se você também quer compartilhar o seu conteúdo, fala com a gente também, porque vai ter oportunidades aqui para todos que desejam, tá? De estar mostrando um pouco do seu trabalho, trazendo um conteúdo para a gente. Isso é muito bacana e o grupo é para isso, tá bom? Recados finais, Solange. Não, é isso. Muito boa noite. Espero, né, ter transbordado realmente, porque é um conhecimento acumulado que a gente precisa estar ajudando o empreendedor. É muita dúvida. E eu acho que, é como a Carla falou também, eu já falei sobre essa palestra, mas cada vez que a gente fala, a gente aprofunda mais um pouco, a gente torna isso mais claro. É responsabilidade? É um senso de responsabilidade? Mas também é um peso que você tira das costas. Poxa,
alguém me mostrou uma luzinha no fim do túnel, eu posso me esforçar para melhorar. Né? Então, a gente também quer ser esse facilitador, né? De poder encorajar você, de fazer o certo e prosseguir e crescer, né? Crescer. A gente tem que pagar muito imposto, porque senão que a gente está crescendo muito, né? E a gente tem que ver a coisa melhorar, com certeza. Então, isso. pessoal, um forte abraço aí para vocês. Como eu sempre falo, vamos juntos mobilizar o reino, tá bom? E até breve, daqui a 15 dias, mais uma mentoria. Se você quiser participar do grupo, acesse o link aqui abaixo, participe e vamos juntos, convide pessoas também para estar junto com a gente lá no grupo, tá bom?